saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Novamente nos encontramos mais uma vez na casa de Maurício para que possamos juntos refletir, analisar e estudar a palavra do Evangelho à luz da doutrina de Jesus. Nós saudamos primeiramente a cúpula espiritual da casa e a todos os irmãos que nesse momento nos acompanham, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Nesse momento, feitas as devidas saudações, passamos a palavra para nossa irmã responsável pelo Evangelho desse encontro. Bom, irmãos, no dia de hoje nós vamos começar o capítulo 23, Moral Estranha. Como o próprio título já diz, Moral Estranha é um capítulo bastante estranho. Sócrates já dizia que nós devemos definir antes de começar a discutir algo. Definir o sentido das palavras. Então vamos lá. Moral estranha. Entendemos por moral as normas de conduta, o nosso comportamento, o que nos faz diferenciar entre o bem e o mal. Lembrando sempre que o bem é o que é bom para todos. Então, moral, comportamento, conduta e estranha. Essa palavra já é mais conhecida, né? Estranha é tudo que não é comum, que é diferente. Então, se nós vamos entender esse título do capítulo 23, moral estranha, conduta estranha, conduta diferente, comportamento diferente. Neste capítulo nós temos: quem não odeia seu pai e sua mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os mortos, não vim trazer a paz, mas a divisão. Hoje nós temos então: quem não odeia seu pai e sua mãe. Uma multidão de povo caminhando com Jesus, ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas, capítulo 14, versículos 25, 26, 27 e 33. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. São Mateus, capítulo 10, versículo 37. Vejamos então o que nos diz Kardec. Certas palavras, muito raras de resto, fazem um contraste tão estranho na boca do Cristo que, instintivamente, se rejeita seu sentido literal, e a sublimidade de sua doutrina
não sofre com isso nenhum prejuízo. Escritas depois da sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, é lícito crer que, nesse caso, o fundo do seu pensamento não foi bem exprimido, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo pode sofrer alguma alteração, passando de uma língua para outra. Bastaria que um erro fosse feito uma primeira vez para que tivesse sido repetido nas reproduções, como se vê tão frequentemente nos fatos históricos. A palavra ódio, nesta frase de São Lucas: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso. Não há ninguém que tenha tido o pensamento de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, supérfluo discuti-la, e ainda menos procurar justificá-la. Seria preciso saber primeiro se ele a pronunciou e, na afirmação, saber se, na língua em que se exprimia, essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna, é certo que não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e havia muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquele que, no Gênesis, designa as fases da criação e serviu a uma só vez para exprimir um período de tempo qualquer e a revolução diurna. Daí, mais tarde, sua tradução para a palavra dia e a crença que o mundo foi obra de 6/24 horas. Tal é ainda a palavra que se dizia de um camelo e de um cabo, porque os cabos eram feitos de pelo de camelo, e que foi traduzida por camelo na alegoria do buraco da agulha. Isto consta no capítulo 16, versículo 2. É preciso, aliás, ter em conta os costumes e o caráter dos povos, que influem sobre o gênio particular de suas línguas. Sem esses conhecimentos, o sentido verdadeiro de certas palavras escapa. De uma língua à outra, a mesma palavra tem mais ou menos energia. Pode ser uma injúria ou uma blasfêmia em uma e não significar o mesmo em outra, segundo a ideia que a ela se atribuiu. Na mesma língua, certas palavras perdem seu significado alguns séculos depois. Por isso, uma tradução rigorosamente literal não exprime sempre perfeitamente o pensamento. E, para ser exato, é preciso por vezes empregar não as palavras correspondentes, mas palavras equivalentes ou perífrases. Essas advertências encontram uma aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e dos Evangelhos em particular. Se não se leva em conta o meio no qual viveu Jesus, fica-se exposto a equivocar-se sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que se tem de comparar os outros a si mesmo. Por essa razão, é preciso, pois, afastar da palavra ódio a acepção moderna, como contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. Isto também pode ser encontrado no capítulo 14, no item 5 e os seguintes. E aqui no Evangelho tem um esclarecimento, uma nota de Pesane,
Porque algo muito importante quando nós vamos estudar algo, principalmente se não é do nosso entorno, do nosso convívio, algo diferente, procurar ajuda daqueles que entendem mais. Um exemplo claro, eu quero plantar algo, não sei exatamente como fazer isso, eu vou procurar uma pessoa que entenda de plantações e pedir ajuda. Bom, isso se eu não sou soberba, não sou orgulhosa, não sou egoísta, né? Se eu sou, eu acho que eu sei tudo e pronto. É como eu interpreto e terminou. Mas Kardec não era assim. Mais um exemplo para nós. Então ele pede a Pesani uma explicação sobre a palavra ódio, que não cabe aqui atribuí-la a Jesus, principalmente como o significado que nós entendemos da palavra ódio. Non odit em latim, que omissei, desculpem se eu não falei bem, em grego. Não quer dizer odiar, mas amar menos. O que exprime o verbo grego omissem, o verbo hebreu, do qual deve ter se servido Jesus, o diz ainda melhor. Não significa somente odiar, mas amar menos, não amar tanto quanto, igual a um outro. No dialeto siríaco, do qual se diz que Jesus usava mais frequentemente, essa significação é ainda mais acentuada. Foi nesse sentido que está dito no Gênesis, capítulo 29, versículo 30 e 31, e Jacó amou também a Raquel mais do que a Lia. E Jeová, vendo que Lia era odiada, é evidente que o verdadeiro sentido é menos amada. É assim que é preciso traduzir. Em várias outras passagens hebraicas, e sobretudo siríacas, o mesmo verbo é empregado no sentido de não amar tanto quanto a um outro. E seria um contrassenso traduzir por ódio, que tem uma outra acepção bem determinada. O texto de São Mateus afasta, aliás, toda a dificuldade. Bom, então nós nos encontramos aqui com uma palavra forte, odiar. Uma palavra que tem um significado totalmente contrário ao que Jesus veio nos transmitir. Então aí nós nos encontramos, como diz aqui Kardec, com duas possibilidades. Ou ele não disse isso, ou se disse isso, não tem o mesmo significado que tem para nós. Nestes itens e neste capítulo, o que Jesus vem trazer para nós, vem repetir, agora que, de acordo com os estudos, a distribuição do Evangelho, nós estamos enfrentando o homem livre que pode fazer suas escolhas. Ele nos apresenta uma escolha. Jesus e os outros. O lado espiritual e o lado material. Para seguir a Jesus, para dar valor e importância ao nosso lado espiritual, nós temos que amar mais isto do que este lado material. O que ele está nos convidando? Para que nós vivamos pensando no amanhã, pensando no futuro, pensando naquela vida plenamente espiritual que nos espera depois do desencarne, depois que nós completemos a nossa jornada terrestre. Nos pede para deixar o velho e pensar no novo.
E nós ainda estamos muito ligados no velho. Nós procuramos muitas desculpas para não nos jogarmos no novo, sendo que esse novo é o nosso lado espiritual, o nosso lado amoroso, o nosso lado caridoso, aquele lado misericordioso, aquele que pensa mais nos outros do que em nós, aquele lado que se preocupa com o bem geral, com o bem de todos e não somente com o nosso bem. Esse que se preocupa consigo e com os meus e com os que estão aqui pertinho de mim, está vivendo ainda aquele homem velho. Não está aceitando, entendendo o convite de Jesus. O convite é sim, para que nós nos cuidemos, para poder ajudar os outros, que nós não esqueçamos nunca que nós não estamos sozinhos, que a nossa missão, o nosso estar aqui tem uma finalidade: ajudar o mundo a evoluir. Mas nós primeiro temos que evoluir. E a nossa evolução somente vai se dar se nós conseguimos deixar a parte material, o egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho e viver os ensinamentos de Jesus. Então, para seguir os ensinamentos de Jesus, para acompanhá-lo nessa jornada, nós temos que pensar ele primeiro, sem descuidar dos que estão conosco. Não é abandonar pai, mãe, filhos, casa, marido, esposa, não é abandonar, mas lembrar que ele representa o nosso amanhã, o nosso futuro. E nós temos sim que pensar nele, no nosso futuro, no nosso amanhã. Nós não podemos descuidar do nosso lado espiritual. A época em que Jesus viveu, em que ele esteve entre nós, era uma época de grandes conflitos, de grandes mudanças que já estavam acontecendo. E o que nós estamos vivendo hoje? Grandes conflitos que nos estão preparando para grandes mudanças. Mas nós temos que enxergar isso. Nós temos que viver isso para que realmente nós possamos seguir o que o Mestre nos pediu. Essa moral estranha não é tão estranha assim. É diferente. E tudo que é diferente nos assusta um pouco. Mas nós temos que confiar. Deus está ali adiante. O nosso caminho está ali na nossa frente. Só temos que aceitar esse convite, fazer a nossa mudança, a nossa modificação. E aí essa moral não vai ser tão estranha assim. Vai ser sim aquilo que esperam de nós há muito tempo. Que a paz, a luz, o entendimento permaneça sempre conosco e nos ajude a seguir nessa caminhada. Irmã, pela leitura do Evangelho e pela excelente explicação, que acima de tudo fique com uma profunda reflexão acerca do que foi lido e do que foi interpretado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja.